Confesso que estou com medo de fazer esse vídeo. É uma análise do ego dos espiritualistas. Eu acho o ego de muitos dos espiritualistas muito grande, mas as pessoas não gostam de críticas, principalmente se essas críticas forem verdadeiras. Minha única defesa é que esse vídeo é, antes de tudo, uma autocrítica. Sou Cavalheiro. Antes de tudo, peço sua permissão, espiritualista, para analisar justamente um ponto tão sensível, o ego. Quero dar a você a oportunidade de refletir sobre si mesmo, enquanto peço a oportunidade de propor uma visão diferente sobre o ego. Se você não quiser refletir, nenhum problema, é só parar de assistir agora. Se te ajudar, fiz essa análise há muitos anos atrás e foi ótimo para mim. Faço hoje novamente. Já quero começar declarando que nada tenho contra o ego. Só não dá para fingir que ele não existe. Para mim, o ego é peça-chave para o desenvolvimento da consciência em todas as dimensões. Falarei mais sobre isso em vídeos futuros. Fica ligado. Ter ego é você desenvolver a sua consciência a partir de uma ou mais características dominantes, geralmente capacidades. Quaisquer características e capacidades são válidas. Uma mãe de família constrói seu ego a partir de sua relação com a família. Um atleta constrói seu ego a partir de seu treinamento e vitórias. Uma modelo constrói seu ego a partir de sua beleza física. Um capitalista constrói seu ego a partir do seu dinheiro. Uma empreendedora constrói seu ego a partir da sua capacidade de realizar seu propósito. Um espiritualista constrói seu ego a partir da sua espiritualidade. Então, espiritualistas também têm ego. Só que o ego do espiritualista é um caso muito particular. O espiritualista tem um tipo diferente de ego, um ego ao contrário. Ser um espiritualista está diretamente ligado à capacidade de se relacionar com o transcendental. Não vamos criar complicações desnecessárias. Transcendental é tudo aquilo que você ainda não sabe, que está além de você, que te transcende. Eu digo ainda não sabe porque você pode passar a saber. Relacionar-se com o transcendental é exatamente isto: estar disposto a aprender com o transcendental. Mas, obviamente, aprender não é ganhar conhecimento apenas. Não é só ficar sabendo. Aprender é aumentar sua consciência e colocar essa nova consciência em prática, em ações. Por exemplo, se você aprendeu com o transcendental a não controlar as outras pessoas, você precisa de fato parar de controlar as outras pessoas. Uma das frases do paradigma do sentido de que mais gosto é: consciência é ato. Se você quer ler o livro Paradigma do Sentido, tem um link na descrição. Portanto, se aprender com o transcendental é deixar de ter certos comportamentos e passar a ter outros, aprender com o transcendental é transformar-se. A capacidade do espiritualista é exatamente esta: transformar-se. O espiritualista precisa conseguir deixar de ser quem ele é e passar a ser outra pessoa continuamente. Por isso, o espiritualista tem um ego ao contrário. Um médico desenvolve seu ego aumentando cada vez mais a característica que já tem: curar. Uma espiritualista desenvolve seu ego aumentando cada vez mais a característica que já tem: transformar-se. Só que transformar-se é perder as características que você já tem e ganhar outras características. Transformar-se é transcender as características que você já tem em direção a outras. Transformar-se é transcender o próprio ego. É aí que mora o perigo. A maioria dos espiritualistas confunde transcender o próprio ego com matar o próprio ego. Qual é a grande diferença? Transcender o ego é você conseguir deixar para trás o ego que você tem hoje e aprender com o transcendental a construir outro ego, maior, mais avançado, mais consciente, mais próximo da totalidade. Quem transcende o ego nunca destrói o ego definitivamente. Quem transcende o ego reconstrói o ego continuamente. Destruir o ego
é um ato orgulhoso. É você acreditar que você pode destruir uma parte da sua própria natureza. É natural ter um ego. É acreditar que você pode destruir algo que a alma criou. A alma criou o ego. Dá uma olhada no vídeo sugerido para você pegar essa ideia. Quando nós tentamos destruir uma parte da nossa própria natureza, a natureza se revolta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta óbvia. Quem é maior, você ou o universo? A resposta 5D é: você e o universo têm exatamente o mesmo tamanho. Mas por enquanto vamos usar uma resposta 4D. O universo é maior do que você. A natureza se impõe. Ela força você a viver o que ela quer, mesmo que você não perceba isso conscientemente. Esta é a base de um dos mais importantes mecanismos da estrutura psicológica humana. Tudo que não se manifesta conscientemente se manifesta inconscientemente e com qualidade inferior. Por isso, quando um espiritualista tenta matar seu ego, a única coisa que ele está fazendo é se tornando inconsciente do fato de ter um ego. Ou você expressa seu ego conscientemente, ou você expressa seu ego inconscientemente. Você matar seu ego é impossível. Somente a alma e o espírito podem fazer isso. Os desequilíbrios típicos dos espiritualistas decorrem daí. Vejamos alguns exemplos. A espiritualidade atual ensina que sentir raiva é feio, mas não dá para arrancar a raiva da natureza humana apenas porque você decidiu que raiva é feio. De novo, a natureza é maior do que você. A natureza fez você com raiva. Quando você tenta tirar a raiva de dentro de você, a única coisa que você está fazendo é reprimir sua raiva. Agora você não expressa mais a raiva conscientemente, mas você expressa a raiva inconscientemente e com qualidade inferior. É por isso que muitos espiritualistas são passivo-agressivos. Isso significa que eles dissimulam a própria raiva. Eles usam um tom de voz doce para fazer críticas duríssimas a você. Por que não ser autêntico e fazer a crítica abertamente, expressando a raiva de forma humana? Por que não ser um ser humano normal como qualquer outro? Porque isso não encaixa com a definição atual de espiritualista. Preferem não admitir que estão com raiva. A tentativa de matar o ego também atrapalha a relação do espiritualista com o próprio conhecimento espiritual. Por reprimir o próprio ego, muitos espiritualistas fazem um teatro de falsa modéstia e não conseguem admitir o quanto eles se esforçaram para aprender, para se desenvolver e para se tornarem sábios. Eles querem passar a impressão de que estão sempre começando, mas tudo que não se manifesta conscientemente se manifesta inconscientemente e com qualidade inferior. Quando um espiritualista não admite conscientemente o próprio desenvolvimento espiritual e a própria sabedoria, quando um espiritualista não admite conscientemente o próprio ego espiritual, sábio e capaz de transcender, a espiritualidade e a sabedoria se manifestam inconscientemente e com qualidade inferior. É por isso que muitos espiritualistas passam a impressão sutil de que se consideram melhores do que as outras pessoas. Secretamente, eles acreditam que conhecem a verdade e que os conhecimentos dos outros são errados, inferiores ou incompletos. Secretamente, eles acreditam que são os escolhidos, enquanto todos os outros não são. Isso é muito comum em diversas linhas de espiritualidade e mesmo em religiões. Esse é o momento da autocrítica. Eu me pego diversas vezes pensando que meus conhecimentos são excelentes e os dos outros não, que eu sei a verdade e os outros não. Conscientemente, eu não acredito nisso e não quero ser assim, mas eu tenho desequilíbrios e inconsciências como todo mundo. Sou um ser humano. Estou trabalhando para melhorar minha autoestima e conseguir reconhecer abertamente todo o esforço que fiz para chegar até aqui e toda a sabedoria que acumulei. Mas minha inconsciência sobre esse assunto é tão grande que mesmo agora criticando a mim mesmo, parece que eu estou elogiando a mim mesmo, falando bem da minha força e da minha sabedoria. Preciso trabalhar mais. Acreditar que espiritualistas não têm ego é uma completa ilusão. Ilusões nada têm de inofensivas. Ilusões são perigosíssimas. Ilusões aprisionam sua consciência. Ilusões são certezas. Certezas que aprisionam você em realidades ilusórias.
Em que realidade essa ilusão aprisiona você? Em uma realidade na qual espiritualistas são melhores do que todo mundo, porque eles já descobriram que precisam matar seus egos, enquanto outras pessoas ainda erram na escuridão do ego. Nesta realidade, os espiritualistas vão atingir um grau de evolução em que não há nenhuma treva, nenhum problema, nenhum defeito, nenhuma humanidade. Além de infantil e ingênua, essa visão é muito arrogante. Nessa realidade, os espiritualistas definem a versão única do que é certo. Eles são os mais elevados, os escolhidos. Quem não concorda com isso é de alguma forma inferior e será descartado e deixado para trás em limpezas planetárias e ajustes de frequência. Enquanto a limpeza não acontece, eles têm paciência com as pessoas que ainda não viram a verdade que eles já viram. Pessoas estas que estão em outras linhas de desenvolvimento espiritual, outras religiões e pessoas que simplesmente não têm nenhum interesse em espiritualidade. Você tem coragem de olhar sua própria sombra e checar se isso existe em você, ainda que conscientemente você não pense assim? Não permita que essa ilusão aprisione você não. Sai dessa, vem pra cá. Destruir ilusões é um ato que requer coragem. Destruir ilusões é muito difícil porque requer que você abandone convicções que você defendia publicamente. É ver desabar todo um estilo de vida construído em cima de ilusões. Mas destruir ilusões é libertador porque abre o acesso a novas realidades. Nesta nova realidade, o espiritualista tem tanto ego quanto qualquer outra pessoa e isso é normal. O espiritualista consegue admitir abertamente que tem desenvolvimento espiritual e sabedoria sem se sentirem superiores. Nesta realidade, ter ego é normal. Ter ego é humano. Transcender o ego é normal. Os espiritualistas têm falhas, erros, inconsciência e trevas interiores, assim como tem luz, assim como todo mundo. Nesta realidade não existe uma verdade superior. Qualquer que seja a verdade em que você acredita hoje, ela será transcendida e trocada por outra em algum momento. Não existe um posicionamento espiritual final. Portanto, as características e o comportamento do espiritualista mudam o tempo todo e isso não é visto como falta de personalidade. Se não existe verdade superior, nem posicionamento espiritual final, então ninguém é melhor do que ninguém. Mais do que isso, ninguém precisa melhorar. Ser espiritualista é tão válido quanto ser qualquer outro tipo de pessoa, incluindo aquelas que não têm a menor vontade de ser espiritualistas. Não existem pessoas superiores, não existem escolhidos. Os espiritualistas, assim como todo mundo, são simplesmente humanos. Nos vídeos dessa série eu falei sem parar que a morte do ego é uma ilusão e que o ego não necessariamente se opõe ao transcendental nem causa separação. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você que o ego causa sim separação e se opõe sim ao transcendental, de modo que a morte do ego é sim necessária. Não, eu não estou ficando louco, pelo menos eu acho. Não se trata de contradição. Eu sou uma pessoa 5D. O que na dualidade 3D é contradição, na unidade 5D é paradoxo. Fica ligado.